O mundo espiritual, invisível aos nossos olhos, está mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Começamos a análise de uma obra que nos mostra claramente o quanto o que pensamos e cultivamos pode influenciar a nossa vida, nossos deveres espirituais e a nossa saúde física. Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci. O que vamos observar neste capítulo, que o Manuel Filomeno de Miranda denominou como o desafio, é algo muito grave, é algo muito sério. Porque trata do charlatanismo exercido por um médium e por um espírito, que juntos tentavam enganar toda uma comunidade, dizendo-se curadores e trabalhando no centro espírita. Isso é muito grave, isso é muito sério. Observemos a narração, a narrativa do nosso querido Filomeno. O médium Davi procurou concentrar-se tentando entrar em sintonia com o amigo desencarnado. A mente em desalinho, repleta de clichês sensuais, impossibilitava-o de manter o pensamento numa faixa de equilíbrio que lhe propiciasse a dilatação do campo perispiritual, indispensável ao fenômeno da psicofonia e do comando do centro dos movimentos pelo desencarnado. As ideias vulgares cultivadas criavam um envoltório de energia densa, negativa, que impedia a exteriorização parcial do espírito encarnado e a captação da qual provinha do cirurgião espiritual. Da sua área genésica, em busca de harmonização íntima, exteriorizavam-se ondas escuras, saturadas de baixo teor vibratório, traduzindo promiscuidade e cansaço das células geradoras de vitalidade, que se debatiam em luta vigorosa contra agentes psíquicos destruidores que tentavam invadi-las para desarticular-lhes a mitose durante a prófase, dando início a processos patológicos irreversíveis. Por outro lado, o Dr. Hermann, aquele que é um médico charlatão do espaço, acercou-se do sensitivo e o envolveu com vigorosas vibrações que o alcançaram, rompendo a camada sombria que lhe impossibilitava o perfeito acoplamento psíquico. O esforço conjugado de ambos resultou em bem-sucedido fenômeno mediúnico. Não obstante, observamos que o receptor, em razão das barreiras a que a sua conduta censurável dera lugar, convulsionou, projetando os olhos um pouco para fora das órbitas, e tomou uma postura diferente da sua personalidade, traindo, deste modo, o domínio do comunicante, que lhe obnubilou quase totalmente o centro da consciência. Abordando os presentes com expressões afetuosas, apesar do seu estilo rude, aquele espírito solicitou que lhe fosse trazido o primeiro paciente. Bom, nesse Comenos, os trabalhadores espirituais da casa, sob o comando de Vicente, estabeleceram as defesas vibratórias até então não conseguidas, em razão da perturbação reinante no recinto, aproveitando-se do momentâneo clima de expectativa geral e de algumas mentes que, sinceramente, se concentravam em Deus e nas ideias superiores. Esses laboriosos servidores distendiam telas magnéticas que circundavam a sala, enquanto uma lâmpada projetava irradiações semelhantes ao laser com potencial bactericida, responsável pela asepsia, anestesia e hemostase nos pacientes durante a incursão cirúrgica.
Simultaneamente, outros espíritos que haviam sido médicos na Terra acercaram-se do cirurgião-chefe, responsabilizando-se pelas diferentes especialidades, já que o Dr. Hermann preferia operar as neoplasias, especialmente as de caráter maligno, ainda sem metástases, o que lhe facultava dar largas à presunção, apresentando ruidosos espetáculos que divertiam a clientela e perturbavam alguns facultativos convidados ou que, curiosos, acorriam para acompanhar-lhe as demonstrações. O que deveria ser realizado com unção e respeito, a pretexto falso de comprovar a imortalidade da alma, convertia-se em cenário para a exibição teatral. E agora, meu amigo, minha amiga, nós vamos observar aqui que esse médico, charlatão espiritual, né, ele só pegava as coisas mais leves. O câncer, naquele início, aí sim, ele ia lá fazer as suas injunções, mas os casos mais graves ele não pegava, porque ele queria impressionar outros médicos encarnados, queria impressionar a mídia, queria impressionar as pessoas. Isso é muito, muito visto aqui. E nós vamos, daqui a pouco, ver aqui um caso terrível mesmo, complexo, que aconteceu naquele ambiente. Continuemos, então, com a narração do capítulo. A primeira paciente era portadora de uma pequena tumoração da mama, uma displasia, que a afligia sobremaneira. Atemorizada pelos resultados da tomografia e do aconselhamento médico para a pequena cirurgia, acreditava-se ludibriada, receando tratar-se de um câncer, havendo recorrido, por isso, ao auxílio espiritual. A pobre tremia, vitimada por acentuado desequilíbrio nervoso, e notava-se-lhe a face e os olhos congestionados por efeito das últimas noites mal dormidas e do choro contínuo. Mandando-a deitar-se na mesa de curativos, ora transformada em cirurgia ou mesa cirúrgica, o Dr. Hermann pediu à auxiliar que desembaraçasse a paciente da blusa e do sutiã, tocando a região afetada. De pronto, deu-se conta da quase nenhuma gravidade do problema. Aí sim, né? Lhe facultaria uma bela atuação cirúrgica. Bem ao seu gosto, bem ao gosto das suas montagens para impressionar. Tomando de uma lâmina e sem desinfetá-la, começou o trabalho, que se nos afigurava hábil e grotesco. Em face da introdução dos dedos com o objetivo de separar os tecidos que envolviam o nódulo displásico. Ante o temor da senhora, exortava rudemente: tenha fé em Deus e nele. Conseguindo, em poucos minutos, extirpar o pequeno tumor. Exibindo-o, informou que se poderia fazer o estudo patológico e se constataria a presença das células cancerosas. E, ato contínuo, atirou-o a um recipiente reservado à coleta de peças extraídas. Uniu as bordas da incisão, da qual não brotava sangue, colou esparadrapo, enfaixou com gaze a operada e, todos sorrisos diante da aclamação geral, mandou-a retirar-se, convocando outro paciente. E o outro paciente era portador de uma catarata que lhe ameaçava a vista esquerda, tal a dimensão que assumira. Assistido por jovem médico oftalmologista desencarnado e membro da equipe, fez a remoção da película opacificada e colocou um chumaço de algodão
preso por esparadrapo sob o olho, recomendando o curativo para 3 dias depois. Bom, desfilaram quase 80 pacientes, diferindo em poucos problemas que os afligiam. A maioria trazia perturbações psicossomáticas, enquanto alguns outros portavam enfermidades diversas. Não obstante, não fora realizada cirurgia alguma de grande porte ou em órgãos essenciais e de difícil acesso, embora tal incursão fosse possível. Eram somente tentames que provocavam mais pasmo do que renovação moral, ajudando na propagação dos efeitos. E o amigo Vicente, percebendo-me a perplexidade e as mudas interrogações, com descrição e respeito, veio-me em socorro. Olha, Filomeno, o nosso doutor Erma, disse ele com certa melancolia, poderia realizar um trabalho precioso em favor do próximo, imprimindo dignidade ao fenômeno mediúnico e à imortalidade da alma, afim, moralmente, com o instrumento de que utiliza, quando constata um grave problema de saúde que não pode resolver, ele apela para a informação de que se trata de karma. E o paciente deve recorrer à medicina terrestre, como se não fossem todos os fenômenos afligentes que procedem do passado remoto ou próximo. Certamente, a função da mediunidade não é de promover curas, como arbitrariamente supõem e pretendem alguns desconhecedores da missão do Espiritismo na Terra. Fossem eles vinculados à doutrina, e seria incompreensível tal comportamento. Entretanto, em uma sociedade espírita, a tarefa primacial é a de iluminação das consciências ante a realidade da vida, seus fins, sua melhor maneira de agir, preparando os indivíduos para a libertação do jugo da ignorância, a grande geradora de males incontáveis. Apesar disso, o amor de Deus permite que nós também, os desencarnados, procuremos auxiliar as criaturas humanas quando enfermas, sem nos entregarmos à injustificável competição com os médicos terrenos, fazendo crer que tudo podemos. Silenciou por breves minutos, logo depois Vicente prosseguiu. Os curados, como ocorre ao tempo de Jesus, prosseguem como antes, com raríssimas exceções, retornando quando adquirem novas mazelas e mandando outros enfermos que se sucedem em espetáculos lamentáveis. Não cuidam de remover as causas morais das suas doenças mediante a adoção de uma conduta correta, de um tratamento fraternal de socorro, de educação pessoal, de modo que possam entender-se os fundamentos da vida e, transformados interiormente, contribuam em favor de uma sociedade mais justa e mais feliz. Somente quando o homem assumir suas culpas, delas reabilitando-se, suas responsabilidades, aplicando-as numa vivência correta, sua consciência agindo com equilíbrio, é que ocorrerá a sua integração plena na vida, com saúde e paz. Utilizando-se dos mecanismos escapistas a que se aferra e escamoteando o dever, apenas logra adiar o enfrentamento com os problemas que gera, com as dores que desencadeia, portanto, consigo próprio. Ninguém se evade indefinidamente da sua realidade. Então, Filomeno, buscamos auxiliar estes labores
que foram instalados em nossa casa à nossa revelia, porque os necessitados, embora ignoremos os problemas reais que os tipificam, eles são credores de compaixão e amor, constituindo-nos oportunidade para treinarmos paciência e caridade. Acreditamos, porém, que, em face da conduta do pobre médium, em breve teremos esses serviços interrompidos, quando então retornaremos às bases do compromisso que ficou esquecido. Permanecemos em reflexões profundas, constatando a excelência e oportunidade dos argumentos do amigo, considerando, sobretudo, a transitoriedade do corpo, que sempre está sujeito a alterações que decorrem da sua estrutura frágil e complexa, invariavelmente vítima da condução irregular que lhe impõe o espírito reencarnado. Olha, o homem espírito é um ser eterno, e as suas experiências no corpo constituem-lhe metodologia para a aprendizagem dos valores elevados e fixação deles no imo. Eu não me pude deter em mais amplas reflexões, porque nesse momento uma agitação e gritaria infreme tomara conta do pequeno recinto. Então, meu amigo que está conosco aqui, estudando, o Manuel Filomeno, eu vou pedir a tua atenção para esse caso que vai acontecer aqui agora. É um absurdo isso, e que pode estar acontecendo, né, ainda hoje em casas que se dizem casas espíritas. Preste atenção, que coisa terrível que aconteceu naquele ambiente e que o Manuel Filomeno está retratando para nós. Aquela agitação tratava-se de uma senhora de parcos recursos econômicos, visivelmente mediunizada em largo processo de obsessão, que vinha trazida à força por vários homens simples e bulhentos. O suor lhes escorria em bátegas, traduzindo o esforço de que se via o objeto. A aturdida, desgrenhada, com os olhos um tanto fora das órbitas, as mãos crispadas, a boca em rictos de crueldade, pálida e anêmica pela demorada vampirização que padecia, quando foi atirada na direção do Dr. Hermann, ela gargalhou zombeteira. Eu conheço, charlatão. Conheço, gritou com voz estentórica. E eu percebi que os dois desencarnados viram-se sem a necessidade dos instrumentos ocular dos médiuns. O cirurgião acercou-se e aplicou ruidosa bofetada na face da obsessa, desculpando-se em seguida. Trata-se de um episódio histérico, e este é o melhor recurso disponível no momento. Notei que as pessoas estavam estarrecidas, receosas, e o obsessor, indiferente ao golpe que a sensitiva sofreu, sem o temer, voltou à carga explodindo. Venho desmascará-lo e demonstrar que você não tem força para afastar-me daqui. Eu o conheço. Por isso impedi que a trouxesse antes. E ao a aquecer agora, resolvi enfrentá-lo. Vamos, expulse-me se pode. Amigos, a situação era constrangedora. Irritado, o médico solicitou a uma das auxiliares que lhe trouxesse determinado medicamento com alta dose sonífera. E, amargando revolta, após recebê-lo, aplicou-o no músculo da enferma espiritual. Contava com resultados favoráveis, o que não aconteceu, porquanto o adversário blasfemou. Eu consigo neutralizar a ação da droga e ela não ficará entorpecida. Foi então que o aturdido cirurgião impôs aos auxiliares: retirem essa louca daqui e mandem interná-la para sonoterapia. A sua alienação necessita de tratamento prolongado.
o que não pode ser feito em tais circunstâncias neste local. A sofredora era literalmente arrastada por brutamontes e conduzida para fora do recinto, enquanto seu agressor espiritual gargalhava. Todos se encontravam desagradavelmente surpresos. O Dr. Hermann, porém, dando mostras de hábil estrão, passou a desviar a preocupação dos presentes, provocando riso e colocando o lamentável incidente em plano secundário. Algum tempo depois, o espetáculo estava encerrado e as pessoas retornaram aos seus lares. O Dr. Carneiro propôs-nos então acompanhar o médium. Bom, aqui termina o capítulo, minha gente. O que nós podemos pensar é o seguinte. O André Luiz, num dos seus livros, da sua série, ele fala que no mundo espiritual, para alguém tornar-se médium passista, ele precisa de muita remodelação moral, né? De uma estrutura ética de alto nível para que ele possa fazer essa intervenção lá. Então a gente entende que o passe é o grande bisturi, é o grande medicamento, é a grande proposta de recuperação. Então não há necessidade dessas cirurgias barulhentas, né, que incomodam muito, porque não se explicam por si. Nós já tivemos aqui no Brasil vários médiuns nessa condição e que não tiveram um bem-sucedido final de vida. Então é preciso que nós nos alistemos no trabalho de nos tornarmos verdadeiros médiuns passistas. Porque o passe, dado com a sua totalidade, com a aplicação correta, ele resolve todos esses problemas. É isso que temos que pensar. Porque esse barulho todo dessas cirurgias pode ser que sejam apenas coisas muito pequenas ou charlatãs. Pensemos.